Fala pessoal, eu quero trazer um vídeo para vocês falando de um conceito aí um pouco diferente, que talvez alguns ouviram falar essa semana, que é o conceito de contango e backwardation, né? Muitos puderam observar o petróleo essa semana, houve aí um grande retrocesso, algumas pessoas falaram que o petróleo operou negativo. Não é o intuito dar o conceito dos preços de petróleo, mas eu vou explicar um pouco porque vai fazer parte para vocês entenderem o conceito de contango e backwardation, né? A gente viu os contratos futuros serem negociados essa semana a preços negativos. Poxa, isso significa que o petróleo ficou a um preço negativo? Para você comprar ou vender uma obrigação, sim, mas o que está embutido sempre no custo do petróleo são obrigações de transporte, seguro e armazenagem, tá? Isso é o que está incluso no contrato futuro do petróleo. E ele ficou negativo porque em algum momento o custo de armazenagem ficou muito alto, ficou mais caro do que o preço do petróleo, né? Quando a gente olha as regras do contrato futuro de petróleo, eu vou mostrar já já na página da CME Chicago, lá está muito claro sobre as formas de armazenagem e como que é composto o custo desse contrato futuro de petróleo, tá? Então, chegou em algum momento, ao contrário de algumas pessoas imaginam, né, que porque o contrato futuro de petróleo tem entrega física e você vai receber na sua casa, não, você não vai receber na sua casa. Para você ser um cliente, para receber a entrega física de petróleo, você tem que ser qualificado, você tem que ser cadastrado. Geralmente existem os portos de embarque, dependendo do tipo de contrato que você compra, se é Brent ou WTI. Tá? Não é o mérito do vídeo, mas explicar alguns mitos aí também que existe, faz parte, né, da gente poder trazer esse conteúdo. Então, a entrega física, ela tem sim, mas você tem que ser qualificado para aquela entrega física. O que ocorreu é que os contratos futuros de WTI daquele vencimento, seja do vencimento de maio, que prevê a entrega em Oklahoma City, os tanques estavam cheios. E se os tanques estavam cheios, o custo de armazenagem estava muito elevado. E a hora que aquele custo de armazenagem começou a se elevar, o preço do petróleo começa, obviamente, a cair, porque aquilo entra no custo. Chega a um ponto que é a obrigação do vendedor entregar o petróleo para você que comprou. E se ele não consegue fazer isso, teve um default por parte dele, ou seja, um calote por parte dele por não conseguir entregar. Então, em algum momento, eles estavam pagando para a pessoa retirar o petróleo para ele conseguir honrar o contrato. E não manda esse petróleo para lá, a gente teve aí o que aconteceu, que foram os preços negativos, tá? Os conceitos de contango e backwardation são muito importantes para a gente precificar eventos. E ela se confunde muito com a curva de futuros dos derivativos, né? Um contrato futuro, na verdade, ele é uma obrigação futura, mas quando ele tem o seu vencimento, né, os preços do contrato futuro, eles se ajustam e ficam ali junto com o vencimento. Quando a gente tem esses preços descolados, a gente tem um contango ou um backwardation. Quando esses descolamentos são positivos, né, ou seja, os contratos futuros, a divergência entre eles é positiva, então a gente tem um contrato onde o preço spot é 20 e o preço futuro é 25, a gente tem um contango. E quando a gente tem o preço à vista a 20 e o preço do contrato futuro a 15, a gente teria um backwardation. E a gente pode ter o contango e o backwardation nos próximos vencimentos para a gente ver a linha, né, que tenta se comportar aquele ativo, e o que muda isso é exatamente a oferta e demanda daquele ativo, né, e os custos de transporte e armazenagem que pode variar por algum motivo, enfim, por algo que você esteja passando ali naquele momento. Quando a gente tem os vencimentos dos contratos futuros de maio, junho, julho, agosto, setembro crescentes, a gente tem uma curva positiva nos instrumentos futuros derivativos, tá? Quando a gente tem um instrumento à vista com um valor e o contrato futuro com valor superior e os próximos com valores superiores, a gente tem um contango. Eu já vou mostrar as curvas dos gráficos para a coisa ficar um pouco mais visual, mas vou passando o conceito para vocês entenderem. E quando essas curvas são negativas, o valor do à vista ele é superior ao valor do contrato futuro e os contratos futuros adjacentes são mais inferiores ainda, a gente tem um backwardation, que é extremamente perigoso, porque a maioria dos fundos, dos ETFs, como que eles trabalham? Eles trabalham com as operações de calendário. Por que eles nunca perdem, né, entre aspas, obviamente, quando não tem um movimento adverso desse? Porque eles compram um contrato futuro longo e vendem o contrato futuro curto, né? Já que o longo sempre vai estar mais caro e o curto vai estar sempre mais barato, porque vai estar acompanhando as cotações do à vista, então ele consegue criar um fundo, cobrar por isso, simplesmente fazendo o calendário. Só que realmente complicou aí essa semana e não foi bem isso o que aconteceu. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aqui vocês podem ver na página da CME Chicago
exatamente as regras de vencimento dos contratos futuros, especificação do contrato, ele fala como é cotado, os horários, né? Ele fala como eles são listados, quando que termina e quando vence aqui, ó, no caso, a negociação do contrato futuro termina 3 dias úteis antes do 25º dia do mês anterior, né? Como que é feita toda a base de liquidação, em cima de uma regra que você pode depois entrar no site da NYMEX e estudar como é o procedimento de liquidação. Eu vou deixar os links do que eu estou comentando tudo na descrição do vídeo para depois vocês poderem ler com calma e visualizar, tá? E aqui é o procedimento de entrega. Então, ao contrário do que as pessoas, o petróleo ficou negativo. Não, o preço ficou negativo, o custo do petróleo não ficou negativo porque estava sendo embutido o custo de storage, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia, o procedimento de entrega, ele fala como pode ser por bombeamento, oleoduto ou instalação de armazenamento de petróleo em Oklahoma, né? E aqui eles dão exatamente as estações de bombeamento do petróleo, e por opção do comprador, a entrega deve ser feita em qualquer um dos métodos, ou seja, transferência por bombeamento, que é a tubulação, né, em instalações, transferência em linha no próprio sistema, bombeamento direto, aqui é o bombeamento indireto, e se o vendedor concordar com essa transferência, a instalação for usada, ou seja, uma base secundária, que a gente chama que não é uma base por dutos, mas o transporte por caminhões, seja rodoviário, ferroviário, não importa, tem que ser feito por ele também, tá? E aqui fala sobre a entrega, o tempo de entrega que ele tem que liquidar a entrega e dar os prazos. O que acontece é que o vendedor não conseguia cumprir essa obrigação nem por bombeamento, nem por transporte, porque ele não tinha os tanques suficientes para armazenar, tá? E o que é, na verdade, eu vou explicar um pouquinho as curvas aqui para vocês poderem entender. Imagina que a gente compra um barril de petróleo a $60, tá? Com vencimento para daqui a um ano, abril de 2021. E que a expectativa é que a oferta e demanda seja regulada, equilibrada nesse tempo e oscile pouco, $1 para mais, $1 para menos. Então a gente comprou a 60 e espera que no vencimento desse contrato, provavelmente ele vai estar a 60. Se esse contrato flutuar para mais, né, ou seja, o preço à vista, esse contrato futuro será corrigido e vai ter um aumento desse preço. O que acontece é que na data de vencimento a gente tem do contrato, a gente tem que ter essa curva, né? Ou seja, toda aquela expectativa de custo de juros, armazenagem, seguro e transporte que foi embutida no futuro, ela tem que ir caindo e ser trazida para o à vista, tá? E aí a gente tem o que é a normalidade, a curva de contango. Quando a gente tem o inverso disso, a gente tem o backwardation. Eu vou mostrar para vocês o que é a curva de backwardation, né? Aqui é uma curva de 2014, significa que em algum momento a gente começou a ter um excesso muito grande na oferta ou uma queda brusca na demanda e os preços dos contratos futuros, por algum motivo, começaram a trabalhar em terrenos negativos os preços futuros. Não é a queda do valor do preço do petróleo, e sim fatores externos que influenciam a obrigação somente da futura e não o valor do à vista, tá? Então, aqui é uma curva de contango que a gente pode observar. Só que, inclusive, na CME Group tem vários cursos gratuitos que vocês podem fazer, tá, pessoal? Eu não fiz essa aula aqui, mas eu já cheguei a fazer vários cursinhos gratuitos, tem lá, curso de instrumentos, etc. Então, para quem quer buscar mais conteúdo gratuito, entra na página da CME Group. Quem quiser traduzir a página, clica com o direito, traduz para o português. Quem não entende ainda do inglês, pode fazer um curso de português, tá? Então, a curva do contango é uma curva onde a expectativa dos preços de obrigações futuras é superior ao preço do à vista, tá? E aqui a curva do backwardation, ao contrário, é quando a expectativa do contrato futuro ela é negativa em face do à vista. Quando a gente tem as discrepâncias do valor à vista com o contrato futuro muito discrepante, imagina que, para vocês terem uma ideia, aqui a gente está no contrato futuro atual, mas agora é atual, mas aqui era o contrato anterior. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui o contrato anterior. Não, ele só vai mostrar junho, maio, por já ter vencido, ele já não vai me cotar aqui, tá? Mas um exemplo, imagina que o valor à vista do contrato esteja $20, tá? E no vencimento o contrato futuro esteja 25, isso é um contango. Quando a gente tem os meses sucessivos com o vencimento do à vista e o vencimento do futuro com essa discrepância, a gente tem um contango muito forte, tá? E quando esses vencimentos, o contrato à vista é 20 e o vencimento do contrato futuro está a 15, a gente tem
um backwardation. E aí eles utilizam os exercícios futuros para ver, tá? Onde a gente pode ver isso se a gente está em contango ou backwardation? Pelos preços, por exemplo. Aqui a liquidação do mês de junho, a gente tem aí um contrato a $16, depois 21, 24, 25. Você percebe que é normal a gente ter os vencimentos futuros, né, para cima e nunca para baixo, porque aqui tem os juros, tem seguro, armazenagem, transporte, tudo isso está embutido. Se esses preços se invertem, fica muito perigoso para a indústria de fundos. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse aqui, o uso, o SAO, é o fundo de petróleo nos Estados Unidos mais negociado. Tá? Aqui na página de ETF, ETF.com, vocês podem analisar todos os ETFs americanos, e aqui a gente pode ver que ele é um dos mais líquidos disponíveis em face do petróleo. Como que esse fundo é montado? Ele é montado com contratos futuros no WTI, rolando sempre o contrato todos os meses. Tá? Então, essa é a montagem desse contrato futuro. A partir do momento que entra em backwardation, esse fundo estaria comprometido, porque como que o fundo trabalha? Né? Aqui, ó, o uso detém aproximadamente 20% da sua carteira no contrato do segundo mês, tá? Exceto quando o mês anterior expirar em 2 semanas. O SO passará a cumprir o contrato, então, do terceiro mês. Eles fazem a operação de calendário, eles compram o contrato futuro superior, né? Por quê? A gente pode ver que os contratos futuros superiores sempre estão mais caros e vendem o contrato inferior. Então, eles estão sempre no long short acompanhando essa distorção. Se essa distorção entra em colapso, o fundo entra em colapso. E é praticamente aqui na cotação, ó, coisa que a gente viu acontecer, esses ultra gaps, né? E o fundo que era replicado em 12, 10 dólares, ser replicado a 2,57, ele não ficou negativo porque ele não replica o preço do petróleo. Ele replica exatamente a divergência dos preços dos contratos futuros. Tá? E aqui fala, né, sobre o fundo, e aí fala que ele tem 98% no petróleo, 100% em futuros, letras do tesouro, aqui a composição do fundo, etc. Valor de administração, então quem quiser de lá, depois eu vou também deixar na descrição desse vídeo. O perigoso é que se a gente tem um backwardation, toda a indústria de ETFs daquele ativo pode estar comprometida, porque pode quebrar esses fundos, né? Eles não têm como operar se eles não tiver como... Eu não diria que seria uma arbitragem, porque a arbitragem é você comprar algo que vale 12 e você comprar por 10, tá? Aqui não seria uma arbitragem, mas seria um calendário. Tá? É uma operação que você compra um contrato longo e vende um contrato curto, é muito usado, inclusive, em opções, tá? Por falar em opções, a gente tem outra curva aqui, que eu vou mostrar para vocês de backwardation, sobre a volatilidade implícita do SPY. Eu até publiquei esse post no meu Instagram há poucos dias. E lá a gente pode observar como é o tipo da curva. Eu vou voltar aqui para explicar a curva, para vocês poderem entender. Deixa eu pegar aqui onde está a curva. Então, dando aquele mesmo exemplo gráfico, né, imaginando que a gente compra um contrato futuro a 60 dólares, se no vencimento dele o à vista tiver um preço a 60 e o futuro tiver a 50, a gente tem um backwardation. Se no vencimento a gente tiver um preço a 60 e o futuro tiver 80, a gente tem uma curva de contango, tá? Esse link da Investopedia também eu vou colocar. Então, significa que no vencimento, né, isso deve ser zerado e o preço do à vista e do futuro deve ser o mesmo, tá? Aqui são as curvas de contango e backwardation da CME Chicago, para vocês poderem entender um pouco o conceito. Depois eu vou deixar o link lá, vocês traduzem para o português aqui e dá uma lida na informação e na definição, se não ficou alguma coisa clara. Então, para vocês entenderem que a curva que vem mais alto para mais baixo é um backwardation e a curva que sai de baixo e vem para o mais longo é um contango, tá bom? Agora sim vai dar para entender. Então, aqui a gente teve um backwardation das opções, onde a volatilidade implícita das opções, a gente teve aí as opções fora do dinheiro, elas sempre são mais baratas do que as opções dentro do dinheiro. Em algum momento, as opções fora do dinheiro ficaram mais caras do que o preço que seria normal das opções dentro do dinheiro. E a gente teve um backwardation nas opções, ou seja, um momento muito ruim para você comprar opções e puts de seguro para você redear uma carteira. Tá? E aqui, obviamente, a curva da volatilidade implícita já começa a voltar ao normal, tá? Onde a gente já tem uma curva de contango. Então, acima desse strike, a gente tem uma curva de contango e abaixo desse strike a gente tem uma curva de backwardation onde as puts estavam mais caras. Tá? Continuando, se a gente pegar o preço do petróleo e a razão do petróleo do contrato de um vencimento
do vencimento atual para o próximo vencimento, essa razão tem que ser positiva e não pode estar negativa, a gente tem um contango. Se essa razão for negativa, a gente tem um backwardation. Então, percebe que em alguns momentos o preço do contrato futuro do petróleo ficou abaixo do preço dele à vista. Então, entrou em backwardation temporário, tá? Mas se a gente analisar os próximos exercícios, a gente não está aqui em backwardation, a gente está em contango, tá? E se a gente analisar o contrato, por exemplo, de junho com vencimento de julho, a gente ainda segue positivo, tá? Se em algum momento isso ficar negativo, que aqui, ó, aqui nesse caso não ficou, né? Os vencimentos entre os contratos futuros não ficaram, não tiveram uma inversão, então os para frente, obviamente, a gente aqui não entrou em backwardation, tá? Esse conceito é muito importante para vocês saberem operar derivativos para longo prazo, como funciona a indústria, por que essas indústrias, como que elas replicam, né, um determinado preço, então elas compram um contrato muito extenso e vendem muito curto, e aí está fazendo rolagem constante desses contratos, tá? Espero que vocês tenham gostado, vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e eu vejo vocês no book. Tchau!